Eclesiastes 3:1. Para tudo, há uma ocasião certa, há um tempo certo para cada propósito debaixo do céu. Em algumas Bíblias está escrito assim: tudo tem o seu tempo determinado para debaixo do céu. O versículo 2: há tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar, tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar e tempo de curar, tempo de derrubar e tempo de construir, tempo de chorar, tempo de rir, tempo de prantear e tempo de dançar. Aleluia. Tempo de espalhar pedras, tempo de ajuntá-las, ou tempo de ajuntar pedras, dependendo da tua tradução. Tempo de abraçar e tempo de se conter ou de deixar de abraçar. Tempo de procurar e tempo de desistir. Tempo de guardar, tempo de jogar fora. Versículo 7. Tempo de rasgar e tempo de costurar. Tempo de calar e tempo de falar. Tempo de amar, tempo de odiar. Tempo de lutar, tempo de viver em paz. Em algumas traduções vai dizer tempos de guerra e tempos de paz. O que ganha o homem, ou o que ganha o trabalhador com todo o seu esforço, amém? Você pode colocar para mim aí agora Abacuque, capítulo de número 2? Abacuque, capítulo de número 2, amém? Abacuque, capítulo de número 2, versículo de número 1 e versículo de número 2 também, para ficar um pouco mais claro. Diz assim: ficarei no meu posto de sentinela e tomarei posição sobre a muralha. Aguardarei para ver o que o Senhor me dirá. Repita comigo: aguardarei para ver o que o Senhor me dirá e que resposta terei à minha queixa. E o versículo de número 3, só a parte de número a parte A do versículo diz: então o Senhor me respondeu. Repita comigo: então o Senhor me respondeu. Aguarda, porque tem uma resposta de Deus para a sua vida. Você crê nessa palavra? Tem uma resposta de Deus para a sua vida. Aleluia. Pode se assentar? Vou ser breve, rápido. Eu, quando estava meditando na palavra de Eclesiastes, capítulo de número 3, eu estava meditando um pouco sobre o tempo, sobre o que é o tempo. E estudando um pouco, eu aprendi que a definição de tempo é nada mais, nada menos do que o espaço entre uma ação e outra, entre dois acontecimentos, melhor. É um espaço entre dois acontecimentos. E o interessante é que, nesse tempo em que o texto foi escrito, que foi Salomão quem escreveu, eles não tinham uma noção de tempo como nós temos agora. O tempo para eles era muito... O tempo já é relativo, mas para eles era contado de uma forma completamente diferente. Eles não tinham a noção de tempo que nós temos. Quando a Bíblia é traduzida para o Novo Testamento, para o grego, na Septuaginta, eles vão usar dois termos gregos para definir tempo. E dois termos esses que nós usamos até hoje e que a gente consegue mensurar e definir mais ou menos o que é o tempo para nós. E existem dois termos que a gente pode aplicar dentro de Eclesiastes que os gregos usavam para tempo, que é o tempo kairos e é o tempo cronos. E por que é importante a gente entender isso? Porque nós estamos sempre na expectativa de alguma coisa. Estamos sempre esperando alguma coisa. E nem sempre aquilo que nós planejamos sai conforme o planejado. E dentro do tempo da espera, muita coisa pode acontecer. E se a gente não conseguir entender como que o tempo caminha para nós e como o tempo caminha para Deus, a chance de nós ficarmos frustrados no meio do caminho, porque as coisas não se deram como a gente planejou, ela é muito grande. Então, é isso. O que é o tempo kairos? O tempo cronos, perdão, vou falar do tempo cronos primeiro. O tempo cronos é aquele tempo que a gente pode cronometrar, é até daí que vem a palavra cronômetro. É o tempo que a gente consegue contar. É o tempo que é contado entre dias, meses, anos, semanas, horas, segundos e minutos. Esse tempo ele nasceu já lá na criação.
que quando Deus, a Bíblia diz que ele começa a formar o mundo, ele diz que ele vai formar o sol, a lua, os luminares, o firmamento para os dias, horas e tempos determinados por Deus. É o tempo que a gente consegue controlar, é o tempo que a gente consegue contar. E é dentro desse tempo que a nossa vida acontece. Quando Salomão ele escreve Eclesiastes capítulo 3, observa que a primeira coisa que ele fala, ele diz que existe um tempo para nascer e existe um tempo para morrer. E entre o nascimento e a morte, todas as outras coisas vão acontecer. Ele diz que entre o tempo de nascer e de morrer, a nossa vida ela vai oscilar entre perdas e ganhos, entre altos e baixos. O tempo de vida que nós temos, ele não vai ser um tempo linear, totalmente perfeito, de uma vida perfeita. Ele vai ser um tempo onde vai oscilar, ele vai dizer, vai ter um tempo, dentro desse tempo de nascer e morrer, que você vai chorar. Vai ter um tempo dentro desse tempo que você vai sorrir. Vai ter um tempo dentro entre você nascer e morrer que você vai ganhar. Mas também vai haver um tempo de perder. Esse tempo, ele está dentro do tempo Cronos. Por que dentro do tempo Cronos? Porque é dentro desse tempo que nós planejamos a nossa vida. É dentro desse tempo que nós fazemos a nossa agenda. É dentro desse tempo que a gente programa que hora nós vamos sair de casa para trabalhar, que hora nós vamos mais ou menos chegar em casa, que dia nós vamos viajar, que dia nós vamos voltar da viagem, que dia eu vou estar no culto, que hora isso vai acontecer, que hora que o outro vai acontecer. E é dentro desse tempo do nosso planejamento, quando as coisas não saem do jeito que a gente pensa ou que a gente planejou, se a gente não tiver uma estrutura para entender que existe um outro tempo em andamento, a gente se frustra. Então, dentro do nosso tempo, nós precisamos aprender que entre nascer e morrer, muita coisa boa vai acontecer, mas muita coisa ruim também vai acontecer. O próprio escritor de Eclesiastes, Salomão, ele vai dizer que quando você estiver vivendo os dias bons da tua vida, lembre-se também dos dias maus, porque eles não serão poucos. Observa que ele não esconde, não deixa em oculto nenhum momento bom, mas ele também não deixa em oculto os momentos ruins que nós vamos viver no tempo que nós caminhamos dentro desta terra. E é dentro desse tempo que muita gente, talvez hoje, esteja vivendo, todos nós estamos vivendo um desses momentos. Há alguém que nesse momento pode estar dizendo, Ellison, o tempo para mim é o tempo da alegria. O tempo para mim é o tempo que eu estou conseguindo ajuntar. O tempo para mim é o tempo que eu estou conseguindo colher as coisas que eu plantei lá no passado. Eu estou vivendo um tempo bom, um tempo de bonança, eu estou vivendo um tempo de paz, glória a Deus, isso é muito bom, porém também é um tempo muito perigoso para a nossa vida. Por quê? Porque é exatamente nesse momento, evangelista Emerson, que nós ficamos displicentes, que nós vigiamos menos, que nós nos preparamos menos. O tempo bom, ele vem para nos trazer um refrigério, para nos trazer paz, mas no momento do tempo bom, se a gente não ficar vigilante, quando o tempo ruim chegar, nós vamos sofrer muito. Não que nós não vamos sofrer, mas quando você se prepara para o dia mau na presença de Deus, quando esse tempo ruim chega, você está preparado. Efésios capítulo de número 6 vai dizer o seguinte: revesti-vos, meus irmãos, preparai-vos, aleluia, revesti-vos, perdão, de toda a armadura de Deus, para que possais resistir aonde? Nos dias maus. E qual é o tempo de se revestir da armadura de Deus? É exatamente no momento em que Deus te dá o tempo de refrigério, o tempo de você parar, lembrar as dores, os momentos ruins que você passou e se apegar ainda mais aos pés de Jesus, sabendo que tempos ruins virão novamente, mas quando eles vierem novamente, você vai estar alicerçado na presença de Deus. Jesus Cristo, no Evangelho de Mateus, ele vai dizer exatamente isso, que o homem que constrói a sua casa sobre a rocha, ou seja, vivendo e obedecendo a palavra de Deus, quando vier
os dias maus, ou seja, o vento, a tempestade, a chuva, vai até bater naquela casa, mas ela vai ficar firme, ela não vai cair, por quê? Porque ela está firmada na rocha. O salmista também vai escrever: jovem, como você observa o seu caminho, para que lá na frente, nos dias ruins, você esteja firme. Ele vai dizer: observando conforme a sua palavra. Então a primeira mensagem que eu quero deixar para a igreja aqui é para aqueles que estão vivendo um tempo de paz. Começa a se preparar, a buscar ao Senhor, a colocar a sua vida no altar. Não seja displicente, porque no momento em que a tempestade assoprar sobre a sua vida, e ela vai assoprar, aleluia, você vai estar preparado, você vai estar firme na rocha, você vai até sentir a dor, mas você não vai se abalar, você vai sentir a pancada, mas você não vai sair do lugar. Por quê? Porque agora é tempo, aleluia, de se fixar na presença de Deus, de se firmar na presença do Eterno. Aleluia. Se hoje na tua vida você vive um tempo de paz, começa a se preparar, porque quando o adversário se levantar, aleluia, se tentar fazer o vento soprar sobre a sua vida para trazer tempos ruins, ainda que esse tempo chega, você vai poder dizer: o tempo é ruim, mas eu estou de pé, o momento não é bom, mas o Senhor está me sustentando, o Senhor está me guardando, o Senhor está me fortalecendo. O tempo ruim chegou, eu não tenho força, mas a graça de Deus, ela está me sustentando. E dentro desse tempo Cronos, os nossos planos podem ser frustrados. Acredito que todos aqui, talvez os jovens nem tanto, mas os mais velhos, como eu, já fizeram muitos planos, que estava tudo dando certinho, mas no meio do caminho, aquele plano ele é frustrado. O tempo tem que ser refeito, as agendas têm que ser refeitas. Vem a tristeza, vem a decepção. E aí, dentro deste tempo, que acontece um outro tempo que é lindo, que é o tempo de Deus, que é o tempo Kairós, que é o tempo que Pedro, no capítulo de número 3 da sua segunda carta, acho que é versículo de número 8, ele vai dizer que não devemos ignorar que um dia para Deus é como se fosse 1000 anos, e 1000 anos é como se fosse um dia. E é dentro desse tempo Cronos que nós vivemos, que também acontece o tempo de Deus. Porém, o tempo de Deus nós não conseguimos contar, nós não conseguimos mensurar, e nós não conseguimos entender em que momento ele vai se dar na nossa vida. Daí vem a importância de nós entendermos que enquanto nós estamos vivendo o nosso tempo Cronos, o nosso tempo de plantar, de colher, de perder ou de ganhar, na eternidade existe no tempo de Deus, aleluia, um plano para abençoar a tua vida e a minha vida, independente do tempo que nós estamos vivendo agora ou dos tempos que virão. Na eternidade, no tempo de Deus, algo bom vai acontecer na tua vida. Não há mal que dure para sempre. Vai chegar o momento que Deus vai se levantar em seu favor. Se o seu tempo foi ruim ou está ruim, se prepara, porque na eternidade há um tempo diante de Deus preparado para abençoar a tua vida, para te tirar dessa situação, para te arrancar desta tristeza, para te arrancar desta depressão, para te arrancar dessa decepção. Há um tempo na eternidade preparado por Deus para abençoar a sua vida. Aleluia. Eu quero profetizar nesse momento sobre a sua vida nessa noite, que o tempo de Deus vai se cumprir na sua vida, aleluia, e não importa o que esteja acontecendo, Deus na eternidade já separou um momento para te abençoar. Se você querer, levanta a mão, porque é o tempo de Deus preparado para abençoar a sua vida. E talvez você esteja vivendo hoje um outro tempo, talvez você não esteja no tempo de plantar, talvez você não esteja vivendo o tempo de juntar, mas você está vivendo o tempo de separar. Você talvez não esteja vivendo um momento de rir,
Talvez você esteja hoje vivendo o seu tempo cronos de chorar. Talvez você não esteja vivendo um tempo de paz. Talvez você que está me ouvindo aqui está vivendo um tempo de guerra, e muita guerra. Eu acredito que talvez, sem medo de errar, a grande maioria está vivendo um tempo de guerra. Talvez o seu tempo hoje é um tempo onde você acreditou que iria colher frutos de coisas boas que você fez lá atrás, mas o que você está colhendo são coisas amargas, decepções, tristezas. Você está vivendo um momento onde você acha que o bem que você fez lá atrás seria reconhecido, mas de repente você está vivendo um momento de tristeza tão grande que você se sente traído por alguém, esfaqueado pelas costas por alguém, e a tristeza está tomando conta da tua vida. Talvez você esteja vivendo hoje um tempo de tristeza, que foi muito bem colocado aqui pelo Daniel, de pessoas que há 5, 6 dias atrás estavam vivendo um tempo de alegria que era passageiro, mas agora estão deprimidas, oprimidas, estão num canto, voltaram à sua realidade, voltaram às suas vidas e viram que o carnaval de 4 dias não resolve a vida de ninguém. Talvez seja esse o tempo que você está vivendo, mas aleluia, a palavra do Senhor, ela diz que o tempo de Deus não é o nosso tempo, aleluia, e esse momento ele vai passar. O Senhor vai fazer com que esse momento acabe na tua vida. O Kairos de Deus vai se manifestar, aleluia, na tua vida. E se tu vivendo um tempo de guerra, se prepara que tem um tempo de paz vindo para a sua vida. Se você está vivendo um momento de perda, se prepara, porque lá no tempo de Deus há um momento em que Deus vai abrir as portas do céu sobre a sua vida e vai começar a derramar, aleluia, as bênçãos. Você vai começar a andar para frente. Se você está vivendo um momento de decepção, se prepara, porque no tempo de Deus o Espírito Santo, aleluia, manda te dizer para te consolar, porque ainda que você esteja decepcionado com alguém, o Deus do céu, ele nunca vai te decepcionar, ele nunca vai te abandonar. Ele vai mostrar para você que nesse momento de dor, ele sempre esteve ao seu lado, ele sempre te acompanhou, ele sempre esteve de mão dada contigo, aleluia. E na hora que o tempo dele chegar na tua vida, você vai dizer: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, porque o tempo de Deus, aleluia, está se cumprindo na minha vida. E é difícil entender, porque o tempo, escuta isso, precisa ser vivido sempre hoje. E se você não aproveitar hoje para se pegar aos pés do Senhor, no momento ruim ou no momento bom, pode perder muitas oportunidades. Porque o tempo ele só tem uma direção. O tempo ele só olha para o futuro. O tempo ele nunca olha para o passado. O tempo ele sempre vai avante. E um minuto que passou nunca mais vai ser vivido. Uma hora que passou nunca mais vai ser vivida. Um dia que passou nunca mais vai ser vivido. O tempo Cronos e o tempo de Deus, ele está sempre andando somente olhando para o futuro, olhando lá para frente. E se você entender que o tempo está sempre olhando lá para frente, a palavra do Senhor diz que nós devemos seguir olhando para quem? Para o autor e consumador da nossa fé. E se eu entendo que o tempo anda só para frente e que na minha frente está o autor, está o consumador da minha fé, e eu estou olhando para ele, eu posso olhar para ele com a certeza que lá na frente tem um futuro de bênção preparado, porque eu sei em quem eu tenho crido, que aquele que prometeu, ele é fiel para cumprir, aleluia, que aquele que opera em nós o querer, também é aquele que vai, aleluia, operar, o efetuar. Então olhe para Cristo hoje, ainda que esteja doendo, olhe para Cristo, ainda que você está perdendo, olhe para Cristo.
Ainda que você está triste, olhe para Cristo, porque se você olha para Ele que está à tua frente, você tem a certeza, lá na frente tem algo bom, lá na frente tem projetos para serem concluídos, lá na frente tem bênção para chegar, lá na frente tem porta para abrir, lá na frente tem alegria para chegar na minha vida, porque o dono do tempo é para Ele que eu estou olhando, e eu tenho certeza que na mão dele lá na frente tem algo para me entregar, tem algo para colocar na minha vida. Se você quer que lá na frente ainda tem coisa boa para acontecer, adore ao Senhor, porque o dia de hoje está doendo, mas vai passar. Alguém escreveu: o choro tem um tempo, Emerson. Qual é o tempo do choro? Qual é o tempo do choro? Uma noite. Mas ele diz, mas existe um outro tempo. Ele diz que o choro dura a noite, é o tempo dele. Mas ele fala, mas a alegria, aleluia, a alegria, oh glória, ela também tem o tempo para chegar. Ele está dizendo, o choro dura uma noite, mas a alegria vem, aleluia, pela manhã. E Zacarias vai dizer que Jesus Cristo, Ele é o sol da justiça, e quando a manhã chegar na tua vida, o sol da justiça vai brilhar sobre a sua casa, sobre a sua família. O tempo da noite, da dor vai passar, porque o sol da justiça vai brilhar e resplandecer sobre a sua casa. Quem quer adorar o Senhor nessa noite, porque está chegando o tempo do sol resplandecer sobre a sua vida. Isso, o que Abacuque tem a ver com tudo isso? Eu estou caminhando para o final. Quando você lê o livro de Abacuque, você vê que Abacuque está vivendo um momento muito ruim. Versículo de número 1, ele está só questionando a Deus das coisas ruins que ele está vendo acontecer. Ele vai dizer, até quando o Senhor vai permitir que isso aconteça? Ele está pedindo a Deus uma resposta sobre todo o mal que ele está vendo acontecer e ninguém faz nada. Ele está angustiado, ele está triste, ele está sentindo as dores da nação, do pecado, aquilo está afetando ele direto. Abacuque não está em um momento ruim. Quando você lê o capítulo número 1 todo, você vai ver que Abacuque está lá nos pés do Senhor, questionando a Deus sobre os problemas que estão cercando a vida dele e o ambiente onde a gente está vivendo. O interessante é que o livro de Abacuque, ele tem uma peculiaridade. Qual é a peculiaridade? Que ele é o único profeta, pastor, que começa ele falando com Deus e não Deus falando com ele. Que quando você lê os outros profetas, diz assim, e veio a palavra do Senhor a Isaías, e veio a palavra do Senhor a Ezequias, e veio a Ezequiel, e veio a palavra do Senhor a Jeremias. Abacuque não. Abacuque, ele está tão angustiado que ele é o único profeta que começa o livro dele com ele indo falar com Deus. Porque o tempo dele é ruim, o tempo dele é de dor, o tempo dele é de injustiça, o tempo que ele está vivendo é um tempo de perda. Escuta, não muito diferente do tempo que nós vivemos hoje. Ele vai dizer, o juízo está pervertido, a justiça não acontece do jeito que tem que acontecer, as coisas estão completamente contrárias do que deveriam estar, e aquilo causava uma dor nele, uma angústia nele tão grande, que ele vai questionar a Deus, por que o Senhor não faz nada? Quem nunca perguntou isso para Deus? Senhor, o momento está tão ruim, está tão doloroso, até quando tu vai deixar isso acontecer? Até quando esse tempo, esse momento ruim na minha vida, ou esse momento ruim na minha família, ou esse momento ruim na sociedade, seja o motivo da dor, vai acontecer? Quem nunca perguntou isso para Deus? Até quando? E aí vem o versículo número 2. E eu vou encerrar aqui com o versículo número 2. Quando ele diz, eu orei, mas eu me coloquei na torre de vigia, e eu esperei para ver qual era a resposta que Deus ia me dar da minha queixa. E é aqui que está o segredo, para a gente viver dentro desse tempo de altos e baixos, de bênçãos, de perdas e de ganhos. É orar ao Senhor e esperar
para ver o que Deus vai dizer, o que você precisa fazer nesse momento, nesse tempo que você está vivendo. Que atitude você precisa tomar? Que lugares você precisa ir? Com que pessoas você precisa estar? Com quem você pode conversar? Com quem você pode orar? Abacuque, ele está falando, eu orei, mas agora eu vou esperar que Deus vai me responder. O que é que Deus vai me falar? Versículo de número 2, a parte A. Aleluia. Ele vai dizer, e o Senhor me respondeu. E o Senhor me deu uma resposta, e o Senhor me deu uma direção, e o Senhor falou comigo, e o Senhor me mostrou o que eu deveria fazer nesse momento ruim. Aleluia, o Senhor me mostrou a direção que eu precisava seguir. Escuta isso da parte do Espírito Santo de Deus. Se você está orando, espera, porque tem uma resposta de Deus para chegar para a tua vida. Espera, porque o Eterno, aleluia, não vai deixar você sem resposta. O Senhor hoje, aleluia, está dando resposta para algumas pessoas aqui nessa noite. Espera só mais um pouquinho, porque eu vou abençoar a sua vida. Espera só mais um pouquinho, porque eu vou fazer algo em seu favor. Espera só mais um pouquinho, porque eu vou abrir esta porta. Espera só mais um pouquinho, que eu vou te dar vitória nessa causa da justiça. Espera só mais um pouquinho, porque eu ouvi a tua queixa, eu ouvi a tua oração, eu ouvi o teu clamor, eu estou vendo o teu sofrimento, e eu estou preparando para a sua vida um momento de vitória, um momento de conquista, aleluia, um momento de paz. Quem crê, adora a Deus, quem quer glorifica ao Senhor, porque Deus ouviu a tua oração. E sabe como é que termina o livro de Abacuque? Primeiro, com uma resposta de Deus. Qual é a resposta de Deus? No meio disso tudo, como que você vive? Ele vai dizer, o justo, no meio disso tudo, vive pela fé. A convicção das coisas que se espera é a certeza das coisas que não se vê. Tá ruim hoje, mas eu tenho certeza que amanhã vai ficar melhor. Eu não tô vendo, mas eu tenho fé de que amanhã o Senhor vai fazer algo na minha vida. Essa é a resposta que Deus deu para Abacuque. O justo viverá pela fé. E o Abacuque entende a resposta. E ele começa com uma queixa. No meio, ele tem uma resposta. E quando você lê o final do livro do Abacuque, você vai ver a oração, talvez não, uma das mais conhecidas orações da Bíblia. Abacuque, ele vai entender que quando ele vive pela fé, não importa o momento que ele está vivendo, ele tem certeza de que Deus ainda é Deus na vida dele. Ele vai dizer, ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja flores no jardim, o produto da oliveira minta, que não haja vacas nos currais, todavia eu me alegrarei, aleluia, todavia eu me alegrarei no Deus da minha salvação, porque não importa o tempo, ainda, aleluia, há tempo de adorar a Deus, ainda há tempo de louvar ao Senhor, ainda é tempo, e todo tempo é tempo de glorificar ao Deus. Aquele que vive pela fé entende que não importa o momento, Deus ainda é Deus na tua vida, Deus ainda é Deus na tua casa, Deus ainda é Deus na tua saúde, Deus ainda é Deus na vida dos teus filhos, Deus ainda é Deus no teu trabalho, Deus ainda é Deus nos seus ganhos ou nas suas perdas. Se alegra no Deus da tua salvação, porque o Deus da tua salvação nessa noite está se movendo ao teu favor, aleluia. Deus hoje está se movendo ao teu favor. E eu encerro aqui. Não importa o tempo que você está vivendo, o Senhor, Ele é o Deus de todos os tempos da nossa vida.
Se é na bênção, se é na perda, Deus Emerson ainda é Deus na nossa vida. Precisamos aprender a esperar, porque no tempo dele, tudo vai acontecer, como diz o texto, que há um tempo determinado para todo propósito debaixo do céu. Amém? Você pode dar um amém por essa palavra? Um glória a Deus?